Estamos em mais um episódio do Nutri Insights e hoje você vai aprender a calcular o intratreino com precisão. Cada vez mais praticantes de endurance, corredores, triatletas estão aparecendo no consultório do nutricionista, porque essas modalidades estão dando um boom no mundo todo. Agora a pergunta é, será que você sabe calcular do jeito certo o intratreino para não gerar desconforto gastrointestinal e para melhorar a performance? Existe toda uma linha de raciocínio entre o tipo de carboidrato, a quantidade que você vai utilizar por hora, que você deve ajustar para o teu paciente conseguir ter o melhor da performance. Quando você erra no intratreino, você coloca toda uma preparação no esgoto, né, por água abaixo. Porque o que acontece é que o intratreino ele pode quebrar um atleta. Quando você faz o intratreino errado, quando você erra na quantidade de carboidrato, no tipo, na frequência das tomadas, até mesmo na marca do suplemento, você pode simplesmente quebrar o teu atleta e ele não conseguir terminar a prova por um erro no intratreino. Já pensou como isso é catastrófico? Meses de treinamento, de preparação para uma prova de longa distância e aquele intratreino que você calculou gerou um desconforto, uma queda de performance, o atleta quebrou. A partir de hoje você nunca vai passar por isso. Por quê? Porque a gente vai te ensinar detalhe por detalhe sobre como ajustar o intratreino nos teus atletas de endurance. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Olha só, primeiro ponto que a gente precisa entender, bota aqui para minha câmera. Qual é o motivo pelo qual você deve utilizar a suplementação de carboidrato intratreino? O nosso músculo tem uma reserva de carboidrato que é chamada de glicogênio muscular. O ser humano ele acumula de 300 a 700 gramas de glicogênio dentro do músculo, dependendo do nível de treinamento. Quanto mais treinado é o atleta, maior é a capacidade que ele tem de estocar glicogênio. Durante o exercício físico, você vai usando esse glicogênio como fonte de energia para produzir ATP. E esse glicogênio ele vai sendo consumido, ele vai sendo reduzido. Porém, o glicogênio, além de fornecer energia, além de ser um substrato para produzir o ATP, ter glicogênio no músculo também é importante para a fisiologia da contração muscular. Quando você reduz significativamente os níveis de glicogênio no músculo, você começa a ter o que a gente chama de disfunção contrátil, ou seja, queda de performance, a perna vai ficando mais pesada, cãibras, o atleta começa a sentir a fadiga. Então você não precisa zerar o glicogênio para iniciar a fadiga. Na verdade, com menos de 40% dos estoques de glicogênio, o atleta já começa a sentir fadiga de forma intensa. Ele já começa realmente a sentir os efeitos do cansaço ali durante o exercício físico. Então, o objetivo do intratreino, o objetivo de consumir carboidrato durante uma prova longa, durante um treino longo, é que a gente utilize esse carboidrato que foi suplementado como fonte de energia dentro do músculo, economizando os nossos estoques de glicogênio, consequentemente atrasando a fadiga. Então, o primeiro mito, a primeira premissa que eu quero quebrar aqui com você é que o carboidrato intratreino, ele não serve para você tomar e se sentir bem naquele momento. Na verdade, não. Até dá uma sensação boa, porque o fato de você estar ali consumindo algo que tem um gostinho na boca, isso melhora o atleta, melhora a percepção de fadiga. Sim, beleza, melhora. Mas o carboidrato intratreino ele serve para prevenir a fadiga, principalmente. Então, se o paciente já tiver quebrado, se ele já tiver com os níveis de glicogênio baixo, pouco adianta suplementar com o carboidrato. Então a gente tem que já suplementar com carboidrato durante o exercício de forma preventiva. A ideia é que você utilize aquela glicose, aquele carboidrato que você está suplementando como fonte de energia, para usar menos o glicogênio e, consequentemente, atrasar a fadiga. Dito isso, imagina só, o atleta está aqui com o glicogênio cheio e ele começa a correr ou ele está lá pedalando, ele está lá na prova, o glicogênio começa a ser utilizado como fonte de energia. Ele consome aquele intratreino, aquele carboidrato em gel, por exemplo. Aquele carboidrato em gel vai ter que passar por um caminho até chegar à musculatura. Esse caminho envolve o estômago, envolve o intestino e envolve também a circulação portal, o fígado, e aí por fim ele entra na circulação sistêmica e vai para a musculatura, certo? Agora vamos começar falando aqui do estômago. Olha só, volta aqui no slide, por favor, Guilherme. O nosso estômago, ele tem uma taxa de esvaziamento. Ele tem uma taxa de esvaziamento. Isso significa que se eu tenho um bom esvaziamento gástrico, eu consigo consumir um volume adequado de líquidos e de carboidrato durante o treino e eu não sinto desconfortos no meu estômago, eu não sinto o estômago muito cheio, eu não fico sentindo refluxo.
Agora, pessoas que têm um baixo esvaziamento gástrico acabam sentindo muitos efeitos colaterais de consumir carboidrato em gel, por exemplo, ou de consumir muita água durante o exercício físico. E essas pessoas, principalmente aquelas que treinam em ambiente mais quente, têm dificuldade de consumir a quantidade de água e a quantidade de carboidrato que deve ser consumido para evitar a fadiga. Porque olha só, o carboidrato e a água, ele precisa passar pelo sistema gastrointestinal. O sistema gastrointestinal é a principal barreira, porque durante o exercício físico você tem uma forte atividade do nosso sistema nervoso simpático que leva o fluxo sanguíneo para a periferia do nosso corpo. Então, quando você consome algo, é meio que o teu sistema gastrointestinal está pouco ativado. Então, muita gente tem desconforto quando consome carboidrato em intratreino. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a treinar aquele estômago para que ele consiga suportar um volume maior de comida. E como é que você faz isso? Aumentando o consumo de carboidrato dias antes da prova e aumentando o consumo de carboidrato durante os treinos longos. Isso serve para você treinar o teu estômago a receber mais carboidrato. Davi, mas será que isso realmente faz diferença? Olha só esse estudo que eu trouxe aqui para vocês. Um consumo, ele pegou 4 grupos diferentes. Ó. Em 2 grupos, o que é que eles faziam? Eles consumiam uma dieta padrão, certo? Uma dieta padronizada em carboidratos. Os 4 grupos consumiam a mesma quantidade de carboidrato na dieta, porém, 2 grupos consumiam 440 gramas de glicose por dia na forma de suplementação. Então, olha só, eles consumiam muito carboidrato no dia, porque além da dieta padrão, ainda tinha uma suplementação de 440 gramas de carboidrato a mais. E eles faziam isso durante 7 dias. 7 dias fazendo isso. O outro grupo fazia só a dieta padrão e não fazia essa suplementação de glicose. Aí o que é que acontecia? Eles iam faziam um exercício físico e aí eles ficavam medindo ali a taxa de esvaziamento gástrico. Então os pesquisadores eles conseguiam medir a velocidade do esvaziamento gástrico. E olha só que interessante. O grupo que suplementou com carboidrato teve uma redução de 106 minutos para 73 minutos na taxa de esvaziamento gástrico em relação à frutose e teve uma redução de 106 para 82 minutos em relação à glicose. O que é que esse estudo quis mostrar? Que quando você aumenta a ingestão de carboidratos 7 dias antes de uma prova, você consegue melhorar a taxa de esvaziamento gástrico. Trazendo para a prática, o que é que eu indico que você faça com o teu paciente? Ele não pode estar fazendo uma dieta baixa em carboidrato próximo da prova. Mas eu não boto uma semana, eu boto um tempo bem maior. Normalmente eu nunca deixo o paciente numa dieta mais baixa em carboidrato até 2 meses antes da prova. Davi, mas o meu paciente ele quer perder gordura, ele tem que perder gordura corporal. Beleza, faz isso longe da prova. Perto da prova, 2 meses antes da prova, ele já tem que estar com um percentual de gordura bom para aquela performance. E agora não é mais a hora de perder gordura. Agora é a hora de comer mais carbo, tanto para dar suporte ao volume de treino que está maior, normalmente 2 meses antes da prova-alvo, como também para treinar o sistema gastrointestinal daquele atleta a receber uma quantidade maior de carboidrato. Consequentemente, aqueles atletas que comem muito carboidrato, eles vão conseguir ter uma taxa de esvaziamento gástrico muito melhor do que aqueles atletas que comem pouco carboidrato, beleza? Também é importante, gente, entender que lá no nosso intestino, então vamos supor, ó, consumiu carboidrato, passou pelo estômago. Se o atleta ele vem comendo muito carbo, ele vai ter um esvaziamento gástrico mais rápido. Se ele vem comendo pouco carbo, ele vai ter um esvaziamento gástrico mais lento. Então ele vai suportar menos carboidrato durante a prova. A grande barreira que a gente tem que vencer é a barreira gastrointestinal. Só que aí depois que passa pelo estômago tem uma outra barreira, que é a barreira do intestino. Lá no intestino, a glicose e a frutose vão ser absorvidas a partir dos seus transportadores no enterócito. A glicose ela vai ser absorvida por um transportador sódio dependente chamado de SGLT1 e a frutose ela vai ser absorvida por um outro transportador chamado de GLUT5. O que é que isso significa? Que glicose e frutose são transportados por 2 locais diferentes. Então, se eu consigo combinar a glicose e a frutose, eu vou conseguir ter uma absorção mais eficiente. Eu vou colocar, eles vão entrar por 2 transportadores diferentes. Então, se eu coloco só glicose, eu posso saturar a quantidade de transportadores de glicose e isso dá mais chance do paciente ter diarreia osmótica, ter sensação de gases durante a corrida. Então, quando você combina carboidratos que têm glicose e frutose,
você consegue transportar os carboidratos por 2 locais diferentes e isso melhora a cinética de absorção do carboidrato. Então aqui a gente já entra no segundo insight. Olha só, já a gente vai para a parte prática. Eu vou falar até de marcas de carboidrato em gel que eu costumo utilizar durante a minha prescrição. Mas a gente precisa dessa base teórica para que você possa entender a parte prática, tá certo? O que é que a gente tem que entender até aqui? Que o esvaziamento gástrico é importante, principalmente para atletas que vão precisar consumir uma alta quantidade de carboidrato durante o treino, e daqui a pouco a gente vai definir as quantidades que devem ser utilizadas por hora de exercício. Então é importante ter um bom esvaziamento gástrico, e para ter um bom esvaziamento gástrico, você precisa aumentar o consumo de carboidrato longe da prova, relativamente longe, ali pelo menos 2 meses antes da prova eu costumo fazer, mas estudos mostram que aumentar 7 dias antes da prova já dá uma melhorada. O atleta já consegue ali tolerar um pouco mais de carboidrato, ter um esvaziamento gástrico melhor. Depois que o carboidrato chega no intestino, se eu tiver consumido só glicose, se for só glicose ali, eu vou ter uma cinética de absorção pior do que se eu consumir uma combinação de glicose mais frutose, porque as duas vão ser transportadas por 2 aí transportadores diferentes, beleza? Olha só que esse estudo, esse gráfico como é interessante, ó. Dependendo da modalidade que o teu atleta vai consumir, que ele vai trilhar, dependendo do período de tempo que é o treino dele, a gente vai já chegar nas quantidades, ele vai precisar consumir uma quantidade de, por exemplo, 30 gramas por hora de carboidrato, ou ele vai ter que consumir 60 gramas por hora, né? Ou ele vai ter que consumir 90 gramas por hora, ou talvez até ele tenha que consumir mais de 100 gramas por hora. Isso vai depender da duração e do objetivo do teu paciente, certo? Isso daqui é a taxa de oxidação do carboidrato exógeno. O que é que significa taxa de oxidação do carboidrato exógeno? É o tanto de carboidrato que veio de fora, então o tanto de carboidrato que foi oxidado no músculo que veio do intratreino, certo? Então tem como a gente medir isso a partir de exames feitos em laboratório, né? A partir de alguns dados que os pesquisadores colhem durante uma pesquisa. Você consegue saber a quantidade de carboidrato que é oxidado daquele carboidrato que veio do intratreino. Olha como isso é interessante. Daí você consegue ver se aquele intratreino foi eficiente ou não. Até 60 gramas de glicose por hora, até 60 gramas de carboidrato por hora, você não tem uma diferença entre bebidas que têm só glicose ou bebidas que têm glicose e frutose. Agora, essa setazinha azul aqui, ó, essa linha azul, são bebidas que têm glicose e frutose. Essa linha preta são bebidas que têm só glicose. Se o teu paciente precisar consumir mais de 60 gramas de carboidrato por hora, existe um aumento significativo da utilização de carboidrato exógeno como fonte de energia em bebidas que têm glicose mais frutose, quando comparado em bebidas que têm só glicose. O que é que isso significa? Se for pouco carboidrato, não vai fazer muita diferença se for um carboidrato em gel ou um suplemento que oferece só glicose. Por exemplo, um carboidrato em gel que tem lá só maltodestrina, ou que tem lá só glicose na composição, não vai fazer muita diferença até 60 gramas de carboidrato. Agora, a partir de 90 gramas de carboidrato já vai começar a fazer muita diferença. Então, se eu vou precisar usar muito carboidrato durante o exercício, vai fazer muita diferença eu utilizar um carboidrato em gel ou um suplemento que tenha glicose e frutose na composição, beleza? Então, é nesse ponto que a gente tem que prestar atenção. O Esker Jankidrant é um dos maiores pesquisadores do mundo quando a gente fala de carboidrato e esportes de endurance. E esse gráfico mostra muito bem a recomendação de ingestão de carboidrato por hora de exercício, dependendo da duração do exercício. Olha só, um treino de 30 a 75 minutos, ou seja, de meia hora a 1 hora e 15, você nem precisa de suplementação de carboidrato. Um treino de 1 a 2 horas de duração, seria interessante consumir cerca de 30 gramas de carboidrato por hora de exercício. Já um treino de 2 a 3 horas, a gente tem que aumentar para 60 gramas de carboidrato por hora de exercício. Um treino acima de 2 horas e meia, o ideal é você fazer 90 gramas de carboidrato por hora de exercício. Então, por exemplo, ciclistas, pessoas que estão treinando para Ironman, é muito fácil passar de 2 horas e meia de treino, 2 horas e meia de treino de bike. Hoje mesmo, no dia que eu tô fazendo essa gravação aqui para vocês, eu tô gravando aqui no estúdio da minha clínica e eu tava atendendo mais cedo. E hoje eu atendi um paciente que tá se preparando pro Ironman de Floripa, que vai acontecer daqui a 2 semanas. E esse paciente em questão, ele faz treinos mais longos do que 2 horas e meia. O cara vai fazer um full Ironman. É uma prova de 10 horas de duração. Então, durante a prova, por exemplo, ele vai consumir
cerca de 100 gramas de carboidrato por hora. Foi a estratégia que a gente utilizou para o intraprova dele. 100 gramas de carboidrato por hora. Então, ou seja, eu vou ter que usar carboidratos, ó, que tem a combinação de glicose mais frutose. Por quê? Porque se eu ficar usando só glicose, o que é que vai acontecer? Ele vai saturar os transportadores e ele não vai conseguir ter uma absorção eficiente de carboidrato durante aquela prova e, consequentemente, ele pode ter queda de performance e desconfortos gastrointestinais. Então, por isso que no caso dele, eu vou colocar a combinação de glicose mais frutose. Trazendo um pouco para a prática, vou ser bem sincero com vocês. Eu prefiro sempre passar combinação de glicose mais frutose. Principalmente em pessoas que consomem cerca de 50 gramas ali por hora. Se for 30 graminhas por hora, 1 gel por hora ali, que é mais ou menos 20, 22 gramas, realmente vai fazer quase nenhuma diferença. Agora, a partir do momento que eu começar a usar 2 ou 3 géis por hora, que vai dar ali 75 gramas de carbo, mais ou menos, 60 gramas de carbo, eu começo a utilizar, preferir carboidratos em gel que tem glicose e frutose. Se eu tenho um paciente que ele tem mais desconforto gastrointestinal, até se ele usar 1 por hora, eu já vou buscar uma combinação de glicose e frutose ao invés de dar só glicose. Então a gente pode ir no feeling. Por que é legal às vezes a gente usar carboidrato que tem só glicose logo, ou que tem só glicose ao invés de só usar glicose e frutose? Porque o carboidrato que tem só glicose normalmente ele é mais barato, carboidrato em gel. Então, às vezes, o paciente tem um poder aquisitivo menor, e aí você pode botar ele para economizar, se for um treino mais curto, se ele não precisar usar muito carboidrato por hora, não vai fazer muita diferença combinar dois, tá? Mas se for um paciente que tem um poder aquisitivo melhor, não custa nada já botar a combinação de glicose e frutose, até mesmo em quantidades ali de cerca de 60 gramas por hora ou 50 gramas por hora. Isso é o que eu faço na minha prática clínica, tá? E qual é o benefício de consumir a frutose junto com a glicose? Olha só, a partir da absorção intestinal, né? Então, olha só, o carboidrato passou pelo estômago, chegou no intestino, e aí o atleta tá lá correndo, ó. Aí no intestino ele vai ser absorvido, se for glicose e frutose, vai ser absorvido por 2 transportadores diferentes, e aí você vai ter aqui, ó, glicose e frutose chegando na circulação portal. Circulação portal é aquela que tá ligando ali o intestino ao fígado, certo? E olha só, quando consome só glicose, vai chegar só glicose. O que é que acontece? Uma parte da glicose que você consome em intratreino, ela fica no fígado, metabolismo hepático, vai ficar no fígado. E outra parte vai sair do fígado e vai para o músculo, certo? Então, antes de chegar no músculo, a glicose ela passa pelo fígado. Ela passa obrigatoriamente pelo fígado. Quando você consome glicose mais frutose, você tem uma maior saída de glicose do fígado do que se você consumir só glicose. Então, o que é que isso significa? Que adicionar frutose no intratreino vai aumentar a disponibilidade de glicose dentro do músculo, porque a frutose ela vai diminuir a quantidade de glicose que fica no fígado nesse metabolismo de primeira passagem. Além disso, a frutose aumenta a produção de lactato, que pode ser útil para a bioenergética muscular e também pode ser um substrato para formar glicose a partir do processo chamado de gliconeogênese. Então a frutose ela vai aumentar a disponibilidade de glicose no músculo para ser utilizada como fonte de energia. Então é muito positivo você fazer combinações de glicose e frutose, por isso que é muito bom você ver ali a quantidade, o rótulo dos carboidratos em gel. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença de um carboidrato em gel que tem frutose na composição e de um que não tem. Ó. Por exemplo, esse carboidrato aqui da Z2, que é um carboidrato que eu utilizo muito. Ó. Você pode ver aqui nos ingredientes, ó, água, certo? Maltodestrina. E em terceiro tem aqui D-frutose. Água, maltodestrina e D-frutose. Então, ou seja, aqui você vê claramente que tem... A maltodestrina é o quê? A maltodestrina nada mais é do que várias glicoses, não é verdade? Ó, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. Maltodestrina nada mais é do que várias glicoses juntas, né? Então esse carboidrato em gel, ele tem glicose e ele tem a frutosinha separada. E a isomaltulose também aqui é um que vai fornecer a glicose também, tá certo? Já esse outro suplemento aqui, ó. Esse outro suplemento, você pode ver aqui. Esse aqui é o Carbap da probiótica, né? É um suplemento bem mais barato, ó. Ele não tem nada de frutose, ó. Só maltodestrina, tá vendo aqui, ó? Só maltodestrina, não tem nada de frutose. Então acaba que esse suplemento aqui, ele tem uma qualidade um pouco pior do que esse, porque simplesmente ele não tem frutose na composição. E aí a gente vê aqui o da Dux, por exemplo. Uma outra marca que é muito comum.
sacarose invertida enzimática. O que é a sacarose? Sacarose nada mais é do que uma junção de glicose mais frutose, certo? Então, isso, sempre que tiver sacarose, é porque tem frutose também. Só que ela é um pouco mais barata, porque está na forma de sacarose invertida enzimaticamente, né? Então, ou seja, é um produto que pode ser adicionado aqui, que vai aumentar a quantidade de frutose que tem dentro do gel, mas vai deixar ele um pouquinho mais barato. E também tem maltodestrina. Então ele tem uma junção de glicose e frutose na forma de sacarose e vai ter também a maltodestrina. Então tem muito carboidrato em gel que não vai ter lá frutose, mas vai ter lá o quê? Sacarose. E aí se tiver sacarose, como a sacarose é uma junção de glicose e frutose, aquele carboidrato em gel também tem aí a frutose, beleza? Eu gosto muito de utilizar o carboidrato da Z2 aqui. Esse daqui é o que eu estou mais utilizando ultimamente. Eu particularmente desceu muito bem em mim. Ele tem uma boa quantidade de água. Percebo que o primeiro ingrediente dele aqui, inclusive, é água. Então ele tem uma boa quantidade de água, então ele desce bem. Ele tem uma osmolaridade um pouco melhor. E ele tem uma quantidade bem significativa de sódio. Você pode ver aqui, ó, 300 miligramas de sódio, certo? Enquanto que a maioria dos outros carboidratos em gel, quando a gente vai olhar ali o valor nutricional, ele tem ali cerca de 100 miligramas de sódio, 150 miligramas de sódio. E durante o exercício físico, extrapolando um pouquinho aqui o conteúdo que seria o carboidrato intratreino, a gente também precisa de sódio. E a recomendação é de 400 a 800 miligramas de sódio por hora, podendo ser mais, dependendo do perfil do paciente, tá certo? Então, o que é que a gente tem que entender, no final das contas, em relação ao carboidrato? Primeiro, a questão gastrointestinal. E o que é que a gente tem que entender sobre a questão gastrointestinal? Você tem que treinar o sistema gastrointestinal do teu paciente, aumentando a ingestão de carboidrato meses antes, se possível, da prova, né? Colocando já uma quantidade maior de carboidrato, testando aquilo no treino. Então você tem que ir aumentando o consumo gradativamente. Ó, se o teu paciente, corredor, ele costuma usar 1 gel por hora, tá na hora de você começar a colocar, se ele vai fazer uma maratona, por exemplo, e ele faz a maratona durante 3 horas, vão ser 3 horas de prova, vamos ver aqui, ó. Olha só, se ele vai fazer 3 horas é um cara avançado, 3 horas e meia de prova, 3 horas e meia de prova, olha aqui, teoricamente ele teria que consumir 90 gramas por hora de carboidrato, certo? É difícil consumir isso aqui por hora. Só quem é muito treinado em consumir carboidrato consegue comer 90 gramas de carboidrato por hora de exercício sem ter desconforto gastrointestinal. Então, já que você vai ter que ficar entre 60 e 90 gramas, por exemplo, um paciente que vai fazer maratona, você tem que ir aumentando o consumo de carbo e treinando aquele sistema gastrointestinal, porque senão o carboidrato não vai nem passar da primeira parte do processo. Ele não vai nem passar do sistema gastrointestinal. Então é muito importante você aumentar com antecedência e nos treinos longos você ir empurrando o carboidrato. Ele vai sentindo desconforto, mas a hora do treino é a hora de sentir desconforto mesmo, para ir ajustando, e aí vai ter uma hora que ele vai se adaptando e ele começa então a tolerar mais carboidratos. Outros suplementos que você pode utilizar também, principalmente no triatlo, são carboidratos em pó. Então você vai ter o maltodestrina, que não é muito aconselhável, por quê? Porque o maltodestrina só tem glicose e normalmente no triatlo você utiliza mais de 90 gramas por hora ou entre 60 e 90 gramas por hora e não é interessante nessa alta quantidade você usar só glicose, é interessante usar glicose mais frutose. E aí você tem alguns suplementos intratreino, por exemplo, eu costumo utilizar muito o Energy Kick da Dux. Tem também o intratreino da Stratos, X-Stratos, intratreino. Também é um suplemento que você pode utilizar. A gente tem aí também o Endurox da Vitafor. São suplementos que são carboidratos em pó com eletrólitos e que tem uma quantidade adequada de glicose e frutose. Então eles têm uma cinética de absorção muito boa e você pode utilizar. Agora o que é que a gente tem que tomar cuidado? Quando você for prescrever um carboidrato em pó para o teu paciente, você tem que entender também sobre a osmolaridade daquela bebida que ele vai fazer. Por exemplo, se o paciente ele fizer um carboidrato muito concentrado, uma concentração maior do que 10%, ele vai ter uma chance muito grande de ter diarreia osmótica. Então a gente tem que tentar colocar concentrações entre 8% e 10%. Isso significa que a cada 100 ml de água, você tem que botar no máximo 10 gramas de pó. Então, se ele vai botar 200 ml de água, 20 gramas de pó. 300 ml de água, 30 gramas de pó. E seria até interessante ser um pouquinho menos, uma concentração de 8%. Mais ou menos de 8%. Então, a cada 100 ml, 8 gramas de pó. 200 ml, 16 gramas de pó. 300 ml, 24 gramas de pó. Né? E assim, 24 gramas não, 16 gramas...
32 gramas de pó, né? E assim você vai aumentando gradativamente, né? 24, realmente 32, 300 ml, 32 gramas de pó, 400 ml, 40 gramas de pó, né? Você vai aumentando gradativamente o consumo de carboidrato conforme vai aumentando a quantidade de líquido que tem na garrafa. Se você colocar pouca água e muito pó, botar uma concentração de mais de 10%, por exemplo, 200 ml lá de água, o cara colocou 30 gramas de pó, uma concentração maior do que 10%. O que é que vai acontecer? Diarreia osmótica, desconforto gastrointestinal. Então, se for 300 ml, tem que ser no máximo, se for 200 ml, tem que ser no máximo 20 gramas de pó. E aí, se quiser botar mais carboidrato, vai ter que botar mais água. Beleza? Essas são as recomendações aí. Então, ó, hoje você aprendeu de uma forma prática, baseada em evidências, como ajustar o consumo de carboidrato intra-prova do teu paciente. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, porque isso vai fazer com que você receba os conteúdos aqui do canal. E olha só, toda semana a gente tem conteúdo novo, vários conteúdos novos, tem aula semanal. Então, quando você não se inscreve, quando você não curte, você não vai receber as novas atualizações e os conteúdos que a gente vai postar. Então, já se inscreve no canal, ativa aí as notificações, curte esse vídeo que a gente se encontra no próximo episódio do Nutri Insights.